Muito bom, nesse vídeo eu vou te explicar como você pode perder peso mesmo tendo uma rotina insana, filho, marido, trabalho, curso, e como você pode, depois que perder peso, se manter magra. É coisas que eu faço no meu dia a dia e é muito interessante porque ontem eu atendi um paciente e esse paciente tem mais ou menos a minha idade ali, entre 30 anos, e ele falou assim, cara, eu não sei como é que você consegue. E por vezes, quando a gente vai trabalhar numa consultoria, numa consulta, basicamente é uma mentoria. Olha, para eu fazer isso que você quer, eu faço dessa e dessa forma. Para atingir esse objetivo que eu já estou lá, eu faço desse jeito. E é muito interessante porque as pessoas vendem muitas promessas falsas por aí. E muitas vezes, no seu desespero de querer perder peso rápido, você acaba caindo nisso. Então, você pode sim perder lá, que seja 5 quilos em 2 semanas. Pode, já vi isso várias vezes. Mas vai depender muito do tempo, né, aliás, do peso atual que você já está. Pô, Dani, eu tô lá com mais de 3 dígitos na balança, não é normal, o teu corpo não está adaptado para isso, então quando você começa a se mexer, você começa a fazer uma atividade física, começa a se alimentar, cortar um carboidrato, tirar, fazer um jejum, uma dieta mais restrita, uma low carb, por exemplo, você já vai ver um peso na balança baixar. Mas e depois, como é que você faz para se manter? Se você não ajustar uma estrutura, se você não tiver uma linha de raciocínio para seguir, ser generosa com você, ter muita vontade, não querer trabalhar somente com a motivação, mas sim ser disciplinado, estruturar uma rotina de fato, não vai dar certo. E esse paciente me contando, ele falou, pô, cara, já tentei de tudo, comigo, inclusive, como nutricionista dele, já está há um ano, e dentre um ano ele perdeu só os 4 quilos. Mas aí pode estar acontecendo isso com você. Um menino que está numa ascensão da sua carreira. Dentro da sua ascensão de carreira, ele tem que cuidar da mãe, ele tem aquela história de ou trabalha muito ou ele curte a sua jovialidade, ou ele precisa, ele ganhou um cargo no trabalho, né? Ele foi promovido a um cargo de liderança, então aquilo mexe com a cabeça da pessoa, porque agora as mesmas pessoas que trabalhavam com ele, agora ele precisa delegar funções, então aquilo ali bagunçou a cabecinha dele e por vezes ele não conseguiu seguir o plano. Muitas vezes ele não tinha vontade de treinar, fazer uma academia, às vezes ele não tinha vontade de seguir a dieta. E eu sempre falo que muita parte comportamental, muito do nosso comportamento afeta diretamente a nossa alimentação. Só que veja que algo antes de chegar no seu comportamento tem os seus sentimentos. Então, por exemplo, você tá lá, que nem nesse estado, pô, ansioso, com medo da novidade do trabalho. Aí depois você tem que cuidar, no caso dele, da mãe. Aí depois você não sabe se você quer curtir a vida ou se você se rende a ter uma rotina intensa. Tudo isso perturba seus sentimentos, seus pensamentos, fazendo com que mude o seu comportamento diretamente, o que vai refletir na alimentação. Recentemente falei aqui com vocês uma coisa muito interessante, que nas últimas 2 semanas eu tive 2 eventos interessantes. O primeiro, eu tinha um atleta que ia competir. Então, quando esse atleta ia competir, eu sem perceber, eu comecei a me notar que eu estava extremamente mais estressado, eu estava um pouco mais irritado, estava mais pavio curto, e eu não me dei conta que era pelo campeonato, que era um campeonato importante. Naquele final de semana, eu tive um triatleta fazendo um triatlon, eu tive um maratonista correndo, eu tive uma powerlifter ganhando no powerlifter, eu tive um fisiculturista. Então era muita coisa para eu prestar atenção e eu nem me liguei que por isso eu estava completamente com um comportamento alterado. Beleza, chegou no domingo, o último atleta competiu, que era esse que eu estava mais em cima porque ele estava atrasado, e aí quando ele competiu, ele foi lá, ganhou, nossa, fiz assim, parecia que eu estava mais tranquilo, daí que eu me liguei, falei, nossa cara, eu estava desse jeito por tudo isso que estava passando. Só que na outra semana, que foi domingo passado, eu tive um evento na minha igreja, que eu fui apresentar uma peça de teatro. E eu senti o peso da responsabilidade daquele teatro. E ali eu achei interessante, porque eu passei a semana inteira
com uma fome insaciável. Até eu falei isso com esse paciente em questão, falei, cara, é bem interessante porque eu fugia da comida. Eu almoçava e vinha para o consultório, eu comia e ia brincar com meu filho na rua, ia andar de bicicleta, levar ele no parquinho, porque de fato, se eu ficasse em casa, a minha cabeça ia pedir comida. E como eu sempre falo para vocês, né? A mente vazia é a oficina do carboidrato. Então toda aquela tensão, não digo nenhuma ansiedade, porque eu não tinha medo do papel que eu ia executar, até porque ele me dava muito espaço para fazer um improviso ali, eu só tinha que entender o enredo da história certinho. Então eu não estava com medo daquilo. Eu estava tenso porque eu sabia do peso e da responsabilidade daquele papel. E aí, interessante como aquilo veio diretamente para alimentação, eu tive que controlar de forma consciente. Então não existe um segredo para você se manter magro, ou não existe um segredo para você de fato vir a perder o peso. É sim trazer luz à sua consciência do que você precisa fazer. É muito interessante também, porque grande parte dos pacientes que vêm para minha consultoria online, inclusive se você quer um acompanhamento mais próximo, que eu monto sua dieta, seu treino, acompanhamento semanal, tem o link na descrição aqui. Muitos pacientes que chegam na consultoria online, eles já sabem o que comer, eles por vezes já treinam, já fazem a sua musculação, mas eles não conseguem seguir. E é como eu sempre falo, você vai ter que trazer luz à sua realidade, você vai ter que trazer consciência e não adianta estar motivado para, eu sei que eu tenho que treinar, mas se você só trabalhar com a motivação, não vai conseguir ir lá, não vai mesmo. Você vai ter que, por vezes, criar um hábito, uma rotina. E aí pensa nesse detalhe, você tem uma rotina corrida. Dani, eu trabalho mais de 12 horas por dia. Porque pensa assim, eu atendo pacientes presenciais, eu tenho a minha consultoria, eu tenho a criação de conteúdo, só aqui, cara, já foi mais de 12 horas, porque eu tenho que estar presencial, eu tenho que estar criando conteúdo. E também tem toda a parte da família, né? Então eu tenho que estar com meu filho, tenho que estar com a esposa, tenho não sei o quê. Mas olha só que interessante, cara. Se eu não colocar uma rotina para mim e essa rotina for a minha prioridade, eu vou falhar. Recentemente, eu queria voltar a treinar jiu-jitsu. Eu treinava jiu-jitsu há muito tempo atrás, já tinha competido e tal. E aí, a academia que eu fui só tinha aulas à noite. E eu não sou um cara da noite. E além de não ser o cara da noite, se você olhar na minha rotina de trabalho, por vezes, à noite eu estou atendendo. Então, para eu ir lá, eu ia ter que ou mexer na minha agenda, ou eu não ia querer ir porque eu estaria cansado. E é obviamente que eu falhei. Que eu falei, pô, cara, não consegui. Aí, por outro lado, eu voltei a nadar. Eu faço algumas travessias e tal, mas treinar em piscina ali eu não estava treinando, estava nadando só em rio, mar, né? Aí eu peguei e voltei, só que esse eu coloquei ao meio-dia. Ou seja, na minha hora do almoço, eu vou lá e vou nadar em 2 dias na semana. Mesmo com essa loucura que é a minha rotina, que eu tenho que acordar cedo, dormir tarde, todo santo dia, eu consigo fazer. Por quê? Porque eu ainda tenho gás, energia para executar aquela função e também eu consigo porque eu encaixei num intervalo que eu sei que eu, entre aspas, não estaria fazendo nada, que eu estaria comendo, que eu estaria almoçando ali. Mas, por outro lado, eu tenho um ponto que esse é fixo, esse não mexe, que é treinar todos os dias às 6 horas da manhã. Ai, Dani, mas eu tenho preguiça de acordar cedo. Eu te entendo, por vezes, hoje mesmo. Hoje eu acordei, eu estava quebrado, porque ontem eu nadei muito pesado e já tinha treinado ontem também musculação. Hoje eu acordei moído, não estava com a vontade de treinar, mas eu sabia que não vai dar para ir em outro horário e a disciplina me pega. Eu falo, cara, vai, mesmo sem vontade, porque você nunca vai se arrepender de ir treinar. Você vai se arrepender de ter ficado em casa, aquela cobrança, aquela frustração de, poxa vida, cara, eu deveria ter ido. Consegue compreender como é interessante? Dani, mas eu não gosto de acordar cedo e tal. Beleza, só que pensa comigo. Durante o dia, você trabalha, à noite você tem que pegar um exemplo, né, à tarde, as crianças na escola, aí depois você precisa
passar no mercado, aí sempre tem uma visita que chega, tem um compromisso na igreja, aí você não vai à noite também. É melhor que você mate esse leãozinho já pela manhã, que você mata só o leão da preguiça do levantar e resolver o que você tem que resolver, e depois você dá seguimento no teu dia, sem contar que você vai começar o dia mais disposta, com mais energia, que as pessoas quando chegar no seu trabalho, você já vai estar com uma energia elevada, você já vai estar com mais vontade de viver, porque você já acordou, enquanto as pessoas 8, 9 horas da manhã vão estar acordando ainda. Você vai ver que ainda vai dar até uma discrepância de frequência. Por exemplo, você chega, pô, já fez seu cardio, você já leu, você já tomou um café e a outra pessoa ainda está acordando. Você vai chegar com várias ideias para trabalhar e a outra pessoa ainda vai estar fazendo download do sono, entende? Então você vai ver que por vezes você ainda vai ter que se cuidar, porque você vai estar com muito mais energia. E com isso, não a gente já mata o leãozinho do treino, só que nós temos a alimentação. E a alimentação, ela é muito interessante, porque esse meu paciente de ontem, ele comentou isso. Pô, Dani, mas eu tenho muita dificuldade para fazer dieta pelo meu ambiente. E aí ele trabalha em home office, ele trabalha híbrido, que fala, né? Quando ele está com a mãe dele, que a mãe dele faz bolo, faz doce, passa no mercado, compra as coisas, ele está num ambiente fechado, sozinho, aí ele come, ele não consegue se controlar. Mas olha só que interessante a questão do ambiente que ele mesmo cita. Quando ele vai pro trabalho presencial, lá as pessoas se cuidam. Ele fala, eu trabalho com várias mulheres lá, que elas se cuidam e eu me sinto ruim, estranho de chegar enquanto tá todo mundo comendo ali uma fruta, um iogurte, tomando um whey, eu chegar e abrir um Doritos, abrir um chocolate. Eu me sinto estranho, então eu acabo seguindo o que elas seguem lá. Percebe como o ambiente conta? Inclusive, nós temos na literatura uma coisa que se chama ambiente obesogênico. E esse ambiente obesogênico, ele estimula alimentos ultracalóricos, baixíssimos em nutrição, ou seja, pouco nutritivo, e também você acaba vendo que ele estimula muito o sedentarismo. É muito fácil eu chegar para você aqui e falar assim, olha, a vida tá difícil, né? Não dá para treinar, eu entendo, é difícil. Seguir a dieta, não precisa disso. Você já tá cansada, você tem que cozinhar de noite, né? Perceba que passar a mão na sua cabeça é muito fácil. Eu recentemente postei um vídeo aqui, e aí eu falei uma das condutas que eu tive com uma paciente, e aí, porra, tomei um hate ainda, cara. A pessoa, pô, eu não faria isso, não sei o quê, tem que ter. Eu achei muito interessante porque, assim, cara, se tem uma coisa que eu sou, é extremamente verdadeiro. Né? Olha eu fazendo um desabafo aqui, não sai do vídeo, o vídeo continua na mesma frequência, no mesmo ritmo, na mesma linha de raciocínio. Que eu sou muito verdadeiro. Eu quero vir aqui perder 30 quilos. Calma, filhão. 30 quilos é jogo de um ano e meio de trabalho se você não errar. Não vou te iludir, entende? Eu quero perder 5 quilos em um mês. Tem como, mas você vai ter que parar de fazer a refeição livre, você vai ter que se esforçar no treinamento. Tem como, é factível. Não me assusta uma pessoa em um mês perder 5 quilos. Para mim é extremamente normal. Basta que a pessoa faça 100% do que lhe é prescrito. Isso é factível, isso eu prometo, isso eu consigo falar. Cara, se você fizer, eu tenho certeza que vai dar boa. Agora, ficar passando a mãozinha na cabeça não rola. Então, o ambiente obesogênico te leva para esse estado, ele te leva para que qualquer coisa culmine em comida. Pô, recebi uma visita em casa, eu vou comer. Cheguei no trabalho de tarde, estamos com fome, o que vocês fazem? Vocês vão lá e compram pão de queijo, sonho, Carolina, doce, pão com um monte de coisa, pão com margarina, ou seja, uma alimentação extremamente calórica. E aí você come só uma carolinazinha e fala assim, ai, mas eu como pouco e não emagreço. Claro, aquele negócio lá tem um valor calórico equivalente a 300 gramas de morango, 500 de melão. Consegue compreender? E aí, quando você altera essa questão de ambiente, aí as coisas mudam. Só que isso vem de luz à consciência. Eu tinha até uma estrutura de roteiro aqui,
os bullet points, mas eu acabei fugindo completamente e eu acho que isso aqui vai fazer sentido na sua cabeça. Você não precisa mais saber necessariamente qual a melhor dieta para emagrecer. Porque, cara, na boa, você já sabe que tomar refrigerante com açúcar não é bom. Você já sabe que o Big Mac que você come todos os dias ali, 3 vezes na semana, não é bom. Você já sabe que o iFood que você pede com total frequência não é bom. Você já sabe que alimentos que são brilhosos, que são gordurosos, não é bom. Então você não precisa aprender a melhor dieta, você precisa parar de fazer o que está de errado. E aí, uma vez que você faz isso, você já começa a melhorar outros pontos. Porque se você não come essas besteiras, certamente você vai começar a comer mais frutas, legumes, vegetais, você vai começar a comer mais proteínas magras, você vai começar a querer se exercitar mais. E é esse o caminho. Por vezes, para sair de 0 a 10, você nem precisa de nutri, cara. Você nem precisa de um treinador, você só precisa começar. O teu corpo vai pedir para sair daquilo ali. E é assim que eu acabo me mantendo magro, entende? Porque eu sei, pelo menos, o que eu não devo fazer. Claro, aqui tem um outro ponto, que eu sou nutricionista, que eu sou treinador há mais de 10 anos, que eu propago esse tipo de conteúdo há muito tempo, o que se torna mais fácil porque minha consciência nutricional, consciência entre aspas fitness, acaba me cobrando muito mais, eu não consigo errar tanto, né? Não me rendo aos desejos da carne, dos pecados, dos doces, entende? Eu tento segurar o máximo possível. Mas a vontade vai vir, e sempre quando vem, é consciência, não existe um milagre. Ah, vou tomar picolinato de cromo. Olha agora aí, ó, essa quantidade de gente com frustração por não conseguir perder peso tomando Monjaro. Eu vejo que as pessoas, elas estão assim, elas estão extremamente ansiosas por diversos motivos, aí elas encontram um remédio milagroso que agora é o Monjaro, aí elas vão lá e tomam essa porcaria de Monjaro, não que o remédio seja ruim, mas o contexto, nesse contexto é ruim, como uma muleta para pegar e para perder peso. Só que daí ela não arruma a cabeça e o Monjaro, ele tira a sua fome, mas não sua ansiedade. Aí você começa... Toma um negócio agora, pô, será que eu tô com fome? Será que eu quero comer? Será que agora é a hora de eu comer? Será que eu vou fazer isso? Será que eu tô com fome de verdade? Meu Deus, mas que vontade de um doce. E aí a pessoa começa a furar a dieta e ela fala assim, vai na internet, ai, tomei Monjaro e não perdi nada de peso. Claro que não perdeu, abençoado. Você está usando o negócio como uma muleta. E pior, você pode até perder 5, 10, 15, 20 quilos que seja, mas se você não mudar isso aqui, se você não conseguir se reestruturar psicologicamente para seguir o plano, você vai fracassar depois, vai ter um baita e um rebote. Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu tenho 2 pacientes bem legais que já perderam mais de 50 quilos com Monjaro e hoje já faz mais de ano que eles não tomam mais a Tizerpatida, não tomam mais Ozempic, mas primeiro, 2 detalhes. O primeiro, o medo de voltar a engordar. O segundo, eles não querem engordar de todo jeito. E o segundo é que eles aprenderam a comer e fazer dieta e seguir essa estrutura, essa rotina incessantemente. Pô, não tem muito segredo. Então, como a gente estava falando, de 0 a 10 é muito fácil. Normalmente eu, Dani, acabo entrando no 10 a 100. Ou seja, levar a pessoa para o outro nível de fato. Não é incomum de eu receber pacientes que já treinam, que já fazem dieta, que já buscam todo esse enredo, que já fazem isso há bastante tempo e dizem estar com o resultado bloqueado, travado. E normalmente o que você tem que fazer? Aí entra a fisiologia, aí você tem que ter uma base de treino. Por exemplo, eu separei algumas ideias aqui para você para treino, por exemplo, como a própria especificidade. Você vai na academia, você treina qualquer coisa. Tem um estagiário de 18 anos lá, falando tudo 4 de 10, aí você perde peso, mas não ganha em nada, entende? Você tem que trabalhar os seus pontos chaves do seu físico. Por exemplo, a menina quer trabalhar e ter uma cintura mais fina. Então você vai ter que ter um desenvolvimento em costas, em glúteo médio, fazendo o glúteo ficar mais arredondado para a cintura afinar e, obviamente, tem que ter déficit calórico para perder um percentual de gordura, aquela capinha de banha que fica atrapalhando ali a visão. Já o homem, por vezes, ele vai querer trabalhar, ter um ombro mais largo, uma cintura mais fina. Se não pular a perna, vai querer ter uma perna mais grossa. Então, não adianta chegar lá e fazer tudo 4 de 10, tem que ter essa especificidade, bem como progressão de carga. Não é uma regra que todo treino você tenha que subir, mas se você comparar
o teu peso total que você fazia na academia no começo do ano para no final do ano, se for a mesma coisa, você perdeu tempo na academia. Deveria ter evoluído, pelo menos na tua resistência, no teu condicionamento, alguma coisa deveria ter evoluído. Bem como variações inteligentes. Como eu falei, por vezes você não necessariamente precisa só subir mais carga no leg press. Você pode trabalhar com mais repetição, você pode trabalhar com menos tempo de descanso, você pode trabalhar com mais séries, pode fazer menos repetições em séries, com mais séries e menos tempo de descanso. Ou seja, técnicas de intensidade são várias. E o que as pessoas pecam é isso. Então, quando eu tiro alguém do 10 a 100, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Quando a pessoa já está fazendo tudo isso daqui, recentemente, é até interessante, atendi uma paciente que veio de um personal, inclusive esse personal é muito legal, porque ele tem a consultoria online dele com o time dele. Aí as pessoas entram na consultoria dele, não conseguem ter resultado, normalmente essa galera que está de 10 a 100, aí ele manda para mim, ele paga a consulta da pessoa, eu resolvo o problema e daí ele posta antes e depois marcando a nutricionista dele. Cara, eu não sei nem como agir numa situação dessa, mas tá tudo bem receber, tô sendo pago pelo meu trabalho, tá tudo bem. Mas normalmente quando a pessoa chega com a dieta dessa forma, aí eu gosto de variar. Só que olha só que interessante, se a pessoa já saiu de 0 a 10 com a dieta e agora ela quer ir de 10 para 100, ela já tem uma estrutura de rotina que ela gosta de seguir. Então tem que ser muito cauteloso, porque se eu chego e eu tiro a rotina dela, se eu quebro a rotina dela, ela vai sentir muita dificuldade para seguir o plano. Ela já está acostumada, muitas vezes, comer os alimentos que come nos horários que come. E isso acontece e aquilo começa a ficar mais fixado. Aí você tem que ter uma boa conversa e falar assim, olha, isso aqui vai ser por 2 semanas, isso aqui vai ser por 1 semana, isso aqui vai ser por 4 semanas, para a pessoa ter luz que tem início, meio e fim, para que ela não desista no meio. Porque a gente sempre vai voltar aos velhos hábitos. Hoje você possivelmente está comendo seus fast food, está comendo muita porcaria aí, e aí você começa a mudar o hábito. Ah, beleza, você mudou o hábito, mas você sempre vai querer voltar para o que você era o seu normal. Agora a pessoa já tem um hábito instalado de se alimentar. Aí a gente precisa sair do 10 para 100, ela quer ter mais resultado. Eu preciso forçar a máquina, ela vai sempre querer voltar ao que ela era. Consegue compreender como é interessante? Bem, eu espero que tenha feito sentido. É mais ou menos essa linha de raciocínio que eu sigo para me manter magro. E se você quer perder peso, não tem outro caminho. Você vai ter que fazer mais ou menos esse caminho. Se você quiser saber mais sobre minha consultoria online, o link está na descrição aqui. Não tem inteligência artificial, é eu que converso com você só passa pela minha assistente, ela tira suas dúvidas, entrou no time, aí é 100% eu que converso contigo. Se você quer saber mais sobre dieta e treino, ou até mesmo para perder peso, recomendo que assista esse vídeo aqui, clica lá e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos.